Fala galera, tudo beleza? Aqui é o João Felipe, sou zootecnista e esse é o canal Dia de Zootecnista. No dia de hoje nós vamos então dar sequência nos vídeos de perguntas sobre pecuária de corte. Hoje nós vamos falar então qual é a exigência nutricional da novilha em recria. Vamos falar também de como fazer o uso estratégico de pastagem na recria dessas novilhas, com que idade elas devem ser entouradas, qual a importância do uso estratégico de pastagem na reprodução das novilhas, qual é a melhor idade para fazer a seleção dessas novilhas de corte, o que deve ser observado para a seleção dessas novilhas e a estação de monta para a novilha deve ser as mesmas da vaca? Essa é uma das dúvidas muito comum e vai fazer parte do vídeo de hoje como demais perguntas. Então, depois da vinheta, a gente segue o vídeo. Bom, então vamos para a primeira pergunta, que qual é a exigência nutricional de uma novilha em recria? Primeiro passo, nós devemos pensar que é sim uma categoria muito importante no nosso rebanho. Muitas das vezes é negligenciada e ela é deixada nos piores pastos da fazenda. Falar, a novilha come pouco, não importa, a vaca parida come mais, tem que estar no pasto melhor. Concordo, a vaca parida tem que estar no pasto bom, mas a novilha também. Ela não pode ser esquecida lá no fundo da fazenda de forma alguma. Por quê? Porque ela vai ser a sua futura matriz, então você tem que cuidar bem dela desde a base. E o que é essa exigência então? Para uma novilha de 300 kg de peso vivo se manter, isso eu estou falando em mantença, ela precisa de 445 gramas de proteína por dia e 2,5 kg de NDT, isso por dia, isso para se manter. E obviamente que você não quer que ela somente se mantenha, você precisa que ela ganhe peso e melhore a sua estrutura corporal. Então, um fato curioso que a gente pode observar é que vacas vazias, por exemplo, no rebanho, ela tem uma exigência menor do que essas novilhas que vão entrar em reprodução. Por quê? Porque elas ainda estão em crescimento. A vaca vazia, a vaca solteira lá, ela já cresceu o que tinha que crescer. Se ela tiver prenha, ela vai estar cuidando dessa nova prenhez. Agora, a novilha, por exemplo, se ela tiver prenha, além dela estar cuidando dessa prenhez, ela tem que gastar proteína e energia para o seu crescimento. A próxima pergunta é como fazer o uso estratégico das pastagens na recria de novilha. Bom, a gente tem que pensar então nos lotes que vão entrar na próxima estação de monta, seja ela novilhas de 14, 24 ou 36 meses. Por que eu estou colocando essa idade? Porque tem amigo produtor aí que consegue emprenhar essas novilhas com 14 meses, tá? Mas isso somente fazendo com seleção genética altíssima em cima desses animais. Demais fazendas conseguem aí por volta de 24 meses e com mais fracasso 36 meses. 24 meses seria uma idade até razoável para você emprenhar essas novilhas, mas sempre buscando os 14 meses. Mas isso é um degrau, tá? E a gente tem que respeitar e ir crescendo devagarinho para a gente chegar nesses 14 meses. Então, pensando nisso, a gente tem então que deixar um pasto de melhor qualidade para esse lote de animal, porque além dela estar com um bezerro na barriga, em formação, ela ainda está em crescimento, conforme eu falei na pergunta anterior. Bom, e a pergunta agora é, com que idade as novilhas devem ser entouradas? Bom, primeiramente, você deve se atentar então ao peso desses animais. O peso é o mais importante nesse momento, muito mais importante que a idade, principalmente. Então, qual é o peso que a gente deve entourar essas novilhas? Aproximadamente 300 kg. Ou seja, 66% do seu peso final, vamos dizer assim, que a gente sempre considera uma vaca Nelore de 450 quilos. Mas isso também depende da maturidade sexual da raça, tá? Pode ser
a raça e também a alimentação. No caso, as novilhas de raças zebuínas, quando a gente fala em zebuína, a gente pode pensar em animal de cupim, para facilitar para você aí do lado que não sabe a diferença do Bos taurus e Bos índicos. Quando a gente fala em zebuíno, a gente está falando em animal de cupim, para ficar mais fácil aí para vocês. Então, no caso dos zebuínos, a maturidade sexual é em torno de 24 a 30 meses, isso de forma natural. Porém, conforme eu falei anteriormente, animais de maior seleção podem ter essa maturidade com 14, 15 meses e parir com 24 meses, ou seja, 2 anos. Tá? Essa é uma maturidade próxima dos taurinos. Tá? Os animais, no caso do animal de corte, seria o Aberdeen Angus. É um exemplo de animais taurinos. A próxima pergunta é qual é a melhor idade para fazer a seleção das novilhas de corte. Essa é uma pergunta bastante interessante e bastante pessoal. No caso, a pergunta fala se aos 18 meses ou aos 2 anos ou na desmama. Na minha opinião, é claro que vai depender muito do objetivo do criador, da fazenda, se a fazenda vai ter estrutura para caber esse tanto de animal, tá? Mas ela pode ser feita tanto a desmama, quanto na estação de monta, quanto 18 meses, 2 anos. Mas na minha opinião, o melhor momento de seleção vai ser ali após uma IATF, digamos assim, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Por quê? Porque ali a gente consegue selecionar os animais de maior fertilidade, os animais mais produtivos do rebanho. Então, como funcionaria? Todos esses animais entrariam na estação ali por volta dos seus 24 meses. Iria ser feito a IATF. Os animais que emprenharam ficam para a fazenda e os animais que não emprenharam vão para a engorda e são abatidos. Esses animais que ficam, eles entram para o sistema da fazenda, realizando também o descarte das matrizes com defeito. Então, às vezes, uma matriz que está mais velha, você quer descartar, uma matriz que não está dando muito leite, alguma coisa assim. Aí você sobe essas novilhas e tira as vacas mais velhas e menos produtivas. Por exemplo, as vacas vazias também. Então, você sobe essas novilhas que são mais produtivas no caso e descarta as vacas menos produtivas. A próxima pergunta, também bastante interessante, é o que deve ser observado na seleção de novilhas para reprodução. Bom, então conforme eu acabei de falar no slide anterior, a gente pode fazer através do entouramento ou então da IATF, no caso, a reprodução. Então a gente coloca todas as novilhas em reprodução e ao final desse período da estação de monta, a gente vai saber o resultado de prenhez e a partir daí a gente tira as vazias e descarta e as prenhas ficam no rebanho. Outra forma que a gente pode medir o peso das novilhas. O peso é muito importante, conforme eu falei também anteriormente, e deve estar próximo dos 300 kg para a gente ter qualidade mais para frente, porque senão você vai prejudicar muito o desempenho dessa vaca, porque ela ainda tem muito a crescer. Conforme a gente está falando, ela tem 300 kg e ela ainda tem que atingir por volta de 450 kg. Então, é um crescimento ainda muito grande. Outra oportunidade que a gente pode fazer o descarte é através da ausência de defeitos físicos. A gente tem que olhar as características faciais do rebanho, observar os aprumos e defeitos físicos. A gente vai observar tudo isso. Tá? No caso, se a fêmea consegue se alimentar bem, se ela tem bons aprumos, esse tipo de observação a gente vai fazer. E, por último, e não menos importante, a gente pode olhar a maturidade sexual, que vai depender da raça utilizada e do sistema de criação. No caso, as novilhas zebuínas, em torno de 24 a 30 meses de idade, e as taurinas atingindo essa condição
essa maturidade sexual mais cedo, por volta de 13, 14 meses. A estação de monta para novilhas deve ser a mesma das vacas? As novilhas em reprodução podem ficar junto com as vacas? Bom, o recomendado é que elas fiquem em pastos separados e inicie a estação de monta 30 dias antes das vacas. Tá? Ela vai entrar 30 dias antes e vai sair na estação 30 dias também antes. Por quê? Porque geralmente o intervalo entre parto das novilhas é maior e o primeiro cio também demora mais do que o das vacas. Então, se a gente coloca ela 30 dias antes, a gente dá 30 dias de prazo para ela na próxima estação, automaticamente, porque na próxima, como ela já pariu, ela vai entrar no lote de vacas e aí ela vai ter 30 dias a mais de desenvolvimento para desenvolver um cio fértil. Outra observação que a gente deve ter é em relação aos touros. A gente deve procurar entourar essas novilhas com touros mais leves. Por último, não menos importante, vamos então para a última pergunta. Quantos dias após o parto as novilhas de primeira cria podem ser cobertas novamente? Bom, depois do parto, elas podem retornar ao cio e ser cobertas mais ou menos por volta de 35 a 40 dias pós-parto. Isso ela pode ser coberta, porém é algo muito difícil de acontecer, porque primeiro vai depender da genética dessa novilha, segundo, a condição nutricional dela, que vai ter que estar excelente, mas então você já sabe aí que a partir dos 30 dias ela pode sim retornar ao cio e um cio fértil, porém depende bastante das condições que ela vai ter no ambiente. Então no vídeo de hoje era isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado por ter assistido até agora. Fiquem com Deus e até a próxima.